Os discos voadores, eles um pouco dançam dentro do espaço, né? Eles podem ser movidos pelas pessoas. E existe uma luz colocada neles que, de certa forma, diante da obra que se move, ela não está plenamente controlada, né? É uma ideia de que uma escultura se move e ela vai dando outros ângulos para você. Essa sombra também que desse movimento projeta faz com que o espectador, né, a pessoa que visita a exposição, ela esteja entre duas partes. Então é como se houvesse ali, digamos, uma entrada, certa maneira de observar a escultura, onde você pode ter um ligeiro vértigo, né? O chão se move, porque a sombra se move, mas ao mesmo tempo a escultura está na sua frente, se movendo e dando inúmeros ângulos, porque a maioria delas é presa sempre por um ponto. Então ela dá diversos ângulos, como se ela estivesse flutuando, e você também. O espectador teria, por essa sombra projetada no chão, também um momento em que ele tem uma suspensão. Não é só a peça que está diante dele que está suspensa, mas ele também encontra um ponto onde as coisas se movem sutilmente. A viagem dos que não foram é como pensar uma ideia de uma tecnologia científica muito construída aos moldes do século XX, e qual seria essa coisa projetiva, né, no século XXI, das expectativas de sistemas e regimes que não deram certo, né? O primeiro disco voador que apareceu foi inspirado no diretor de cinema chamado Ed Wood, que foi eleito o pior diretor de cinema do século XX, que tinha hábito de colocar objetos, pratos, né, simulando discos voadores. Então existe ali um ponto irônico, né? Não só de pensar que são pratos ou talheres ou instrumentos ao redor daquilo que se come, né? Imaginar que no cinema as tecnologias ou imaginar que uma conquista no espaço seria feito por talheres e pratos. Por outro lado, também, quando eu encontro as pessoas, eu digo para elas que talvez os discos voadores sejam, hoje em dia, a substituição das vassouras, das bruxas. Existe um silêncio que, na verdade, é um silêncio do espaço, mas é o espaço da galeria, mas pode ser também um espaço projetivo dessa história colocada na gente como uma história de ficção, né? O que seria essa tecnologia científica que atravessa o século e talvez ela não dê conta de problemas reais que existem, né, através do tempo, e ela está ali com garfos, arames retorcidos, parafusos, pratos. Estão numa situação política de fome, né? 2 pratos de PF, de trabalhador emborcados, então tem os parafusos, tem a comida, tem a projeção tecnológica, tem a ficção científica, tem as várias maneiras de olhar uma escultura, ou seja, diferentes perspectivas que você pode ter. A ficção científica, quando a gente pensa em flying saucer, são, na verdade, pratos voadores, né? Pires voadores. E os pires, os pratos, os talheres, eles são formas de adestramento. Então, entre o adestramento, a tecnologia científica ou a ficção científica, a história do cinema também, com uma maneira de adestramento, né? São formas de colocar você num plano ficcional que eu acho, ao mesmo tempo, bastante estranha. O público devia imaginar que esse projeto de ficção, né, ou de tecnologia, ainda num estaleiro que não deu certo, né, esse desconforto, ele pode ser uma coisa projetiva, né? O espectador ele anda ao redor de pratos e talheres que são, na verdade, maquetes de uma ficção, de ornamentos, né, do cotidiano, de parafusos e coisas que vão se desdobrando, como se você pudesse imaginar de uma forma alucinada o que seria um projeto mais ficcional, reconstruído de uma ficção ou de uma tecnologia de outros tempos, né, que não dá certo.
a gente pode dizer que as questões ornamentais, né, que permeiam essa linguagem, também são de hippies que desejam um mundo melhor ou de uma espécie de contracultura sistêmica de trabalho, né, daqueles que são mais nomádicos, que podem criar uma contracultura de um tempo onde se deseja mais paz e o amor, né, ao mesmo tempo são sobreviventes, né, da sociedade. Então, assim, eu possuo ornamentos, né, que eu faço, né, de roupas que as pessoas vestem, esculturas que as pessoas vestem, ou desenhos específicos, são muito similares a esses ornamentos. A viagem dos que não foram talvez seja uma ideia de uma tecnologia que não deu conta de muitas coisas, mas também pode ser um tempo que ainda está por vir de construção da linguagem.